Aí é por essas pequenas brechas que começa a entrar a tentação. Aí a mulher vai lá com uma roupinha toda provocante pro trabalho, chega no trabalho, o outro homem começa a dar em cima. Aí começa, e veja, com uma brecha, você foi mal vestida. Aí as mulheres dizem, mas ele é o culpado. Sim, ele também é o culpado. Mas se você se vestir mais comportadamente, você está respeitando o teu marido e você está evitando essas brechas. Eu não estou falando para você andar igual uma muçulmana, mas também não pode andar igual uma piriguete. Eu tô errado? Mas no mundo de hoje todo mundo se veste como quer. Eu acho que vocês mulheres já têm até dificuldade de achar roupa, porque é tudo colada, tudo apertada, tudo rasgada, tudo de... Tá difícil. Mas é só querer que tem.